Se você tem problema com raiva, gerenciamento da raiva, sentimento de raiva, você é aquela pessoa que sente que a raiva toma conta de você, toma posse, e você não sabe o que fazer, você fica perdido, tem uma dica bem legal pra você de livro, tá? Esse livro me ajudou muito quando eu tinha esses problemas. Eu tava numa fase da vida muito revoltado, muito, muito mesmo, e aí as coisas são estranhas, parece que acontece assim, você, não querendo ser muito místico, mas parece que quando você, pelo menos comigo, toda vez que eu tinha um problema específico, eu entrava numa livraria, de alguma forma eu achava um livro com o tema que eu tava precisando naquele momento. Quando eu tava, tipo, bem aberto pra situação, tipo, eu preciso disso. Eu ia procurar e eu achava. E a recomendação de hoje que eu vou fazer é desse livro, tá? Não sei se dá pra ver, né? Dá pra ver. Osho, né? O Barco Vazio. Uma recomendação que eu faço porque a temática recorrente desse livro é com relação à raiva. Reação que você tem em relação à raiva das coisas. Tem mais um outro também, mas eu vou focar nesse daqui. Nesse dia eu comprei 2 livros e depois que eu li esses livros, eu nunca mais senti raiva possessiva dentro de mim, de ninguém nem de nada. Às vezes vem uma raiva, uma coisa assim, uma reação de mas é o corpo só reagindo igual ele sempre reagiu. O corpo é mecânico, o corpo é burro. Ele não sabe que você superou certas situações, então talvez você pode até sentir uma inquietação, uma coisa assim, mas é um negócio que vem, dura 1 minuto e sai fora, tá? Então, é um sentimento, vem e vai, igual fome, vem e vai, tristeza, vem e vai. Acabou, você não é influenciado, você não age em cima dela. Você vai perder a cabeça e fazer alguma coisa. Então eu achei muito legal isso, essa parte de raiva. Então eu vou ler um trechinho pra vocês, porque eu vou botar meu óculos de 4 olhos, meu zoião, tá? Um trechinho bem legal, que nem assim, sério, salvou minha vida isso aqui. Salvou muito minha vida. Ó, o trecho relevante aqui, que fala assim, né? Se um homem estiver atravessando um rio, e um barco colidir com a sua própria embarcação. Então o cara tá no barquinho dele, e aí vem outro barco e tromba, batendo com o barco dele. Mesmo que ele seja um homem mal-humorado, ou seja, um cara nervosão, né, irritadão, não vai ficar muito irritado. Então o barco vazio vem, tromba com ele e não vai ficar irritado. Mas, se vir um homem no outro barco, ou seja, se ele vê que tinha um cara lá, ele vai gritar com ele para que ele reme direito. Se o seu grito não for ouvido, ele vai gritar de novo. E mais uma vez começar a xingar. Porque tudo porque há alguém no barco. Se o barco estivesse vazio, ele não estaria gritando nem ficaria com raiva. Eu achei essa história assim fantástica, simplesmente fantástica. Porque, imagina essa situação. Você tá lá remando. Aí do nada vem um barquinho, pum, dá uma encostada. Aí você já vira louco de raiva querendo xingar, mano. Quem que é esse jumento que trombou em mim? E você vira e tipo assim, é um barco que tava flutuando, deu uma cacetada. Não só você não xinga, como você talvez dá risada. Você fala, nossa, que idiota, já ia mandar alguém pros quintos e é um barco vazio. Então, a mesma situação, você tá lá e alguém tromba. E se tem um cara lá, meu Deus do céu, como ousa? Como ousa trombar no meu barco? Como ousa? Dirige isso direito, seu jumento. E aí esse pau, os dois começam a brigar, um começa a bater no outro com o remo, cai os dois, morre afogado os dois. Qual que é... Vamos dissecar isso, né? Dissecar isso pra vocês. Não vai ser um vídeo muito comprido não, prometo dessa vez, tá? Qual que é o lance? O lance é aí você vê o ego funcionando. É o ego funcionando. Eu achei esse exemplo fantástico, porque eu tinha muita raiva. E aí eu pensava assim, é a raiva, que eu tenho raiva, eu sou raiva, Não, eu ficava com culpa de ter raiva. E o problema não é a raiva, é o ego, é a sua identidade, a identidade da pessoa. A raiva em si não é o problema. A raiva é só um fluxo, é uma energia, é uma emoção. É aquela coisa de... Bichos ficam raivosos, bicho fica irritado quando alguém entra no território dele. Só que como é que Hartoli fala no livro dele? Se 2 patos, um entra no território do outro, no máximo eles se dão umas bicadas, um dá uma bundada no outro, mas assim, beleza, você conta até 10, cada um foi pro outro lado, porque um entrou no território do outro. A treta foi territorial, só que aí, tipo assim, um pato não vai dar outra volta no lago e falar, mano, ele tá lascado a próxima vez. E fica planejando a vingança do pato, E a gente é assim. Infelizmente a gente é assim, tá? Então, rola esse sentimento. Então, como eu falei, a raiva não é o problema exato, porque é comum sentir raiva, o corpo reage assim em certas situações de estresse, de ansiedade, é químico. A raiva não é um pecado. O problema é que você direciona essa raiva sempre para um alvo, alguém, o culpado da sua raiva, o culpado, você tá indignado, você acha, como ousa esse cara fazer isso comigo? Como pode essa pessoa horrível ousar bater no meu barco? Como ousa contrariar meu argumento na reunião? Meu argumento era perfeito, como pode? Ainda mais se o cara der um contra-argumento que aponta um problema no que você falou. Aí que você fica doido.
Aí que você fica doido. Então, assim, isso é para evidenciar bem. O alvo é o problema. Você tem o seu ego, sua identidade que quer ser perfeito, uma conduta perfeita, bonitinha, certinha, quadradinha, não faço nada errado. E aí você vê um outro ego, seu ego já quer brigar com o ego do outro, por causa disso, por causa daquilo, sendo que, às vezes foi um acidente. O Eckhart Tolle fala bastante de corpo de ódio, corpo de dor, que é essa coisa que sempre reage, que é sempre a vítima, sempre a vítima, sempre a vítima. E quando eu li isso, me clarificou muito a minha cabeça, que eu olhava que eu tava carregando esse peso de, eu estou com raiva, então eu não estou progredindo espiritualmente, eu sou um lixo, eu não consigo meditar, não sei o quê. E não é o problema, a raiva não é o problema. A raiva não é o problema. O problema é você assume que a pessoa fez porque foi exatamente contra você. Essa é a dica do vídeo principal. Para de achar que tudo que acontece é porque pintaram um alvo na sua testa, porque você é o grande empecilho, que o universo está conspirando para acabar com o seu dia. Para. Você não é o centro do universo, você não é tão importante assim. Nesse sentido, claro que você é importante, mas nesse sentido das pessoas armarem estratégias contra você. Não, que isso não aconteça, mas é muito raro. Né? Uma pessoa pegar você como alvo é muito raro, não é tanta gente assim. Tem casos específicos que você acaba prejudicando alguma pessoa indiretamente, a pessoa fica anos tentando se vingar, ok. Mas no geral, não, tá? Esse exemplo do barco é por isso, porque são duas pessoas que não se conhecem. Só que se um barco tromba em você, e você só de ter uma pessoa lá, o maravilhoso dessa história é isso. Não é assim, aquele cara que você odeia bateu no seu barco e por isso você ficou com raiva. Não, é uma situação que não justifica. Isso está mostrando como, a raiva sempre vem simplesmente do nada, né? Ela não é um negócio controlável, ela vem e ela se agrava se for com uma outra pessoa, porque você sente a comparação, o ego, o seu ego, o ego da pessoa. Como pode alguém se cruzar meu caminho, ousar me interromper? Então você fica super nervosão, mas se o barco estiver vazio, você, calma, nossa, já ia bater, mas nem tem ninguém lá. Então assim, isso é para mostrar que, primeiro, a raiva não é o grande problema. O problema é a sua identificação com a raiva e a sua antagonia em relação às pessoas. Não estou falando para amar todo mundo, jamais vou falar isso. Mas essa antagonia, essa pré-antagonia. Então, qual que é o exercício? Qual que você faz? Quando você está numa situação de trabalho, você sabe que o seu trabalho é estressante, várias pessoas, quando você chegar, a primeira coisa é você tem que estabelecer para você. Eu vou prestar atenção hoje nessas situações, antes de sair dando remada nos outros. Não que não vai acontecer, você pode até dar uma remadinha em alguém, mas a primeira coisa que você vai fazer é presta atenção. Você tem que se antecipar ao problema. O único jeito de você não deixar a raiva tomar conta da sua vida é você se antecipar a raiva, se antecipa ao problema. Você sabe que tem duas pessoas no escritório que te irritam muito e você desconfia que elas estão armando coisa pra você mesmo, é um caso mais extremo, que elas realmente estão de olho na sua posição, tá querendo te derrubar. Você tem que estar... Você acordou, você já tem que estar sabendo, você tem que estar preparado para isso, para chegar lá e saber que, olha, essa pessoa vai tomar atitudes em relação a isso durante o dia. E você não precisa amá-la e abençoar ela e mandar energia para ela. Não, o que você precisa fazer é um planejamento estratégico. Eu falo direto nos meus vídeos, nem tudo é espiritualidade, nem tudo é meditação, nem tudo é cristais. Tem coisa que é planejamento estratégico. Você sabe que essas pessoas estão fazendo esse tipo de coisa e normalmente gente raivosa é bem previsível. Eles estão com as mesmas estratégias sempre, eles sempre vão tentar queimar seu filme com o chefe com a mesma coisa. Você tem que se antecipar essas situações e não ser vítima. Você tem que se preparar, se antecipar. Você cometeu um erro dentro da empresa, você tem que pensar assim, como que essa pessoa vai interpretar isso? Ela vai interpretar assim, assim, assim. Então ela vai tentar falar pro chefe isso, isso. Então quando você cometeu um erro, não deixa chegar no chefe por outro. Você vai no chefe e fala, olha, se você puder corrigir o erro na hora, a primeira coisa que você faz, você corrige o erro na hora e depois chega no chefe, olha, eu fiz essa mancada aqui, deu esse erro, mas eu já resolvi, tudo certo, a vida segue. Se antecipa, usa mais inteligência, usa mais a cabeça. Você precisa de clareza. Se você deixar a raiva vir na hora, aí você não vai conseguir fazer nada, você vai ficar ser consumido por ela, você vai estar puto, nada vai dar certo, nada, não tem pra onde ir. Então é isso. Pensa na situação do barco. O barco bateu em você, você viu que você foi interrompido? Para tudo que você estiver fazendo. Respira umas 4 vezes, 4 a 5 vezes é suficiente. Só de você respirar, você já sente esse fluxo aqui, ó. Presta atenção nas brechas entre... solta, esse intervalo entre uma respiração e outra. Isso é suficiente para matar a raiva. Já faz isso. E aí você olha em volta. Tem alguém no barco? Não. Sua vida segue. Não tem? Sua vida segue. Tem alguém no barco? Aí você mantém a distância. Segura. Mantém a distância. Fica aqui. Tá, tem alguém no barco. Ok. Usa a cabeça, usa a inteligência.
Foi intencional o que ele fez com você ou não? Se foi, você conversa e resolve. Não foi intencional, foi um acidente? Para, beleza, a vida segue. Mas é isso, você tem que se resetar todo dia, você tem que se renovar todo dia. Acostuma a respirar mais fundo. Você precisa respirar mais fundo. Sua respiração é muito... Respira mais fundo, absorve mais as coisas. Quando você tomar uma decisão, sempre espera 24 horas. Nunca vai falar com a pessoa na hora com raiva. Isso entre homem, marido e mulher, namorado, namorada, pais e filhos, amigos, irmãos. Não fala coisas na raiva. Pega esse hábito. Eu sei que é difícil, eu sei que... é só fazer isso. Eu sei, não é só fazer isso, mas adquira esse hábito das 24 horas, tá? O Osho comenta muito que o pai do Gurdjieff falou isso pra ele antes de morrer. Ele não tinha dinheiro, não tinha nada de herança, mas olha, filho, eu vou te ensinar uma coisa. Toda vez que você precisar falar com alguém, resolver alguma coisa, espera pelo menos 24 horas. E aí, depois de 24 horas, você vê que aquilo mesmo você tem que falar, ok, mas muita coisa é muita raiva passageira e você fica estourando toda hora. Então, essa é a dica. Guarda sua atenção, respira mais, conta mais e lembra sempre, a maioria das vezes o barco está vazio. Beleza? Muito obrigado. Se você gostou, se inscreve no canal do YouTube, vai ter sempre vídeo nessa temática. Dá o like no Face, compartilha com gente que gosta de espiritualidade. Eu quero um canal bem focado. Eu quero que a nossa comunidade seja focada nessas coisas, porque a gente precisa disso. As pessoas precisam disso. E não é nada místico, não é nada daqui 20 anos. Resultado para hoje. Se amanhã você chegar no trabalho e fazer isso, você vai ver resultado, tá? Coisa prática. Então é isso aí, descomplicando a espiritualidade. Obrigado.